Senhor, povo de Deus! E hoje nós estamos aqui com a aula número 3 do curso Discipulado Infantil. Você já deve ter assistido a aula 1, que explica o que é o Discipulado Infantil. A nossa aula número 2, que é como você deve fazer o aconselhamento para preencher a ficha de inscrição dos alunos que vão fazer parte do Discipulado Infantil e todas as orientações de como você deve fazer esse aconselhamento. Se você ainda não assistiu, corre que estão aqui no canal disponíveis essas duas aulas para vocês. E hoje você vai aprender como fazer, iniciar e implantar o Discipulado Infantil na sua igreja. Pronto, então para implantar o Discipulado Infantil na sua igreja, você já tem as crianças que vão fazer parte dessa classe, você já sabe quais as crianças que vão participar, a gente já falou para vocês no vídeo na aula anterior. Então hoje você vai precisar saber o local, o horário que você vai trabalhar com essa classe de Discipulado Infantil. Então você vai fazer esse Discipulado Infantil em qual local? Você pode fazer, número 1, na igreja, junto com a escola bíblica dominical. O ideal é que seja junto com a escola bíblica dominical. Então você vai ter a classe normal da escola dominical, juniores, primária, jardim de infância e a classe do discipulado infantil, que vão ficar as crianças novas convertidas, que receberam Jesus agora, e também as crianças que chegaram na idade, de leitura, crianças que se alfabetizaram, vão poder participar da classe do discipulado infantil, vão sair um pouquinho das outras turmas para entrar nessa classe do discipulado infantil. O discipulado infantil, ele tem que ter um tempo, é ideal que ele tenha um tempo de duração igual ao da escola dominical. Cada período da revista, do currículo, ele dura 3 meses. Então é bom que a revista, o currículo, o tempo de duração do discipulado infantil também tenha 3 meses. Porque junto com a escola dominical iniciou o trimestre, inicia uma turma do discipulado infantil. Em 3 meses, no encerramento do trimestre, encerra também a turma do discipulado infantil. Se você não tem muitas crianças para participar do discipulado infantil, você pode fazer também na casa de uma criança. Por exemplo, uma criança recebeu Jesus como Salvador, você vai discipular apenas uma criança, então você não vai abrir uma classe na escola dominical para fazer o discipulado daquela criança. Você pode conversar com os pais daquela criança e fazer o discipulado infantil na casa da própria criança. Fazer uma visita uma vez por semana para ministrar aquela aula do discipulado infantil para aquela criança. Se você na sua igreja não tem espaço suficiente na escola dominical para abrir uma classe do discipulado infantil na escola dominical, você pode falar com o pastor para que você implante essa classe em outro horário. Pode ser em um dia de culto, para fazer concomitante com o culto da igreja. Enquanto os adultos estão no templo cultuando ao Senhor, você vai para a sala do departamento infantil, do Ministério Infantil e realiza a classe do discipulado infantil, certo? Então pode ser num dia de culto normal, pode ser também antes do círculo de oração infantil ou após o círculo de oração infantil. Você vai ver com sua igreja, com as suas crianças e com o seu pastor o melhor horário para você realizar e implantar essa turma do discipulado infantil, certo? Com relação à duração do discipulado infantil, como eu já falei, ele deve ter a duração de 3 meses, no máximo 4 meses. Na minha opinião, o ideal é que sejam 3 meses, certo? E também a duração da aula. A aula deve ser de 1 hora, no máximo de 1h30. Mais do que isso, fica bastante tempo e vai ter aquele momento de tempo desperdiçado, de tempo perdido. Então é bom que seja bem claro, específico, bem direta cada aula e bem alegre, bem contagiante para estimular as crianças a participarem do trabalho. Então não é bom que a aula seja muito grande para não ficar muito cansativa. A
faixa etária do discipulado infantil. O discipulado infantil é para a idade em que a criança tem uma melhor compreensão. Eu sugiro que seja na idade que a criança está sendo alfabetizada, né? 6 anos, a criança já está no primeiro ano, na alfabetização. Na escola secular ela já está no primeiro ano, é o ano que ela vai iniciar a alfabetização. Em algumas escolas já concluiu a alfabetização, a criança já sabe ler, já sabe escrever. E é o melhor período para que ela venha participar melhor do discipulado, na questão que ela vai ler os versículos, que ela vai compreender melhor a palavra de Deus, que ela vai poder interpretar alguns textos de algumas histórias. Então o ideal é que as crianças participem a partir de 6 anos aos 12 anos de idade. Menos de 6 anos eu não aconselho que você faça a turminha do discipulado infantil. Se na sua igreja você tem muitas crianças, você pode dividir as classes do discipulado infantil em 2 classes, com faixas etárias de 6 a 8 anos, e a segunda classe do discipulado infantil com crianças de 9 a 12 anos. Mas se você não tem espaço suficiente, nem professores suficientes, então você faz uma classe única, que vai abranger crianças de 6 a 12 anos, ou se você preferir, de 7 a 12 anos. Para você implantar a classe do discipulado infantil, você vai precisar de recursos humanos, que são os professores discipuladores. Bom é que esses professores fiquem fixos durante todo o período do discipulado infantil. Não é bom começar com um professor, com 2 aulas trocar para outro professor, não. Então é bom que você tenha uma equipe permanente do discipulado infantil, e essa equipe ela vai ficar responsável por já estar presente nos cultos infantis, nos evangelismos infantis, no círculo de oração, para fazer o preenchimento das fichas e colher as informações das crianças que vão recebendo Jesus e que das pessoas novas que vão chegando, das famílias novas que vão chegando na igreja. Esses discipuladores já ficam encarregados de recepcionar essas famílias e essas crianças, né, de pegar o nominho delas e já convidá-las para participar do departamento infantil, do ministério infantil e também do discipulado infantil, caso essas crianças nunca tenham participado do trabalho. Para você implantar a classe do discipulado infantil, você precisa do discipulador, que vão ser no mínimo 2. Você precisa ter no mínimo 2 discipuladores, certo? Que podem revezar as aulas entre si ou podem ficar indo todas as aulas juntos. Mas se você tem mais pessoas disponíveis para participar da classe do discipulado infantil, você pode fazer uma escala com mais professores, que é sempre muito bem-vindo para fazer um trabalho melhor, com melhor qualidade. E pode dividir as classes para atender melhor as faixas etárias, porque quanto mais próximas as idades, melhor para o professor adequar a linguagem, os recursos, a faixa etária da criança, para que ela venha aprender melhor, para que ela venha ter uma melhor aprendizagem da palavra de Deus. Então você vai precisar também de recursos materiais. Então, de recursos materiais, você vai precisar de materiais de expedientes, como lápis, borracha, coleção, cola, régua, cartolinas, EVAs e esses materiais que vocês vão usando para preparar os recursos das histórias, os visuais, as atividades. E você pode, a primeira coisa que você vai precisar de material é escolher o currículo. Quais as lições que você vai aplicar no discipulado infantil. Nós vamos ter uma aula mais pra frente que eu vou detalhar para vocês como deve ser o currículo do discipulado infantil, para vocês aplicarem na turma de vocês. Mas hoje nessa aula, a gente vai falar mais das questões dos materiais mesmo. Então você vai precisar de um currículo, que nós vamos falar na aula mais pra frente. Você vai precisar dos materiais para elaborar as histórias desse currículo, para fazer cartazes legais para as crianças. É bom que você já vá preparando o material com antecedência, para quando começar a classe você já tenha esse material todo pronto, para não correr o risco de chegar o dia da aula e você não ter o material daquela aula pronta. Então é bom que você já tenha um quadro de pregas, um flanelógrafo, um álbum seriado, que você já tenha um quadro branco,
para utilizar. E aí você vai preparar durante as aulas, você já vai preparar recursos diferentes. É bom que você sempre trabalhe com recursos diferentes, como cartazes, fantoches. E aí vai, né? Você tem que usar a criatividade para usar recursos visuais atrativos para prender a atenção da criança. Então você vai precisar também você pode escolher uma pasta para cada criança. Nessa pasta você vai colocar o nome da criança, vai personalizar a pastinha para cada criança, e a cada aula você vai ter uma atividade. Nessa atividade você vai recolher as atividades, colocar nessas pastinhas para a criança. Ou se você não quiser ficar tirando cópias de atividades, você pode também comprar um caderninho para cada criança. Aí você vai personalizar a capa de acordo com aquela criança, com os gostos daquela criança, e cada criança vai ter o seu próprio caderninho. E nesse caderninho a criança vai fazer as atividades. Cada dia de lição tem uma atividade de sondagem de aprendizagem, que você vai ver naquela atividade o que foi que a criança aprendeu. E esse caderninho fica com você durante todo o curso do discipulado. Ao terminar o discipulado, você vai devolver e vai entregar esse material, esse caderno, para a criança levar, certo? Então você vai precisar também de material para confeccionar as pastinhas, para colecionar os versículos que você vai ter como versículo base de cada lição durante o currículo. Então você vai precisar de cartolina guache ou cartolina cartão, não é? Como tem aí nas outras cidades, que vocês deixaram nos comentários, né? Que é a cartolina cartão. Vocês vão precisar, e elásticozinho, daqueles elásticos de máscara, elástico, não sei como é que chamam aí, mas é um elástico bem fininho, que usa para prender em máscara, que você vai usar para fazer essa pastinha pequenininha, para que cada criança venha a cada aula colecionar o seu versículo, para no final, aí a gente vai falar, porque tem muita coisa para falar do discipulado, não dá para falar numa aula só, senão vai ficar muito extenso, certo? Então, hoje a nossa aula, resumindo, foi para falar com relação a isso, o local para você fazer o discipulado infantil, o material que você vai precisar, a divisão das classes, os discipuladores que você vai precisar para trabalhar nessa classe. Então tudo isso a gente falou hoje nessa aula. Estarei enviando para vocês que me enviaram a atividade número 2, vocês já vão estar recebendo a atividade número 3. Procura responder rapidinho e enviar para a gente, para no final do curso você receber o seu certificado de participação. Espero que vocês estejam gostando, mesmo você que não está recebendo os materiais, mas que está participando, pegando seu caderninho e fazendo as anotações do nosso curso. Eu espero que vocês estejam gostando. Um beijo no coração de vocês e até a aula da próxima semana, próxima segunda-feira. Beijo no coração de vocês!